Oi, gente, Cris Loren falando, né? Ainda sobre o meu projeto Trigonometria do Ser Humano. Faz um certo tempinho que eu não venho, né, falar aqui com vocês. Tive alguns cursos, fiquei um pouco mais estudando e acabou que eu, né, não conseguia fazer os vídeos. E eu tô vindo aqui hoje porque eu acho que esse momento é importante eu trazer algumas coisas do conceito do projeto, principalmente nesse momento agora que a gente está de quarentena, né, de exílio social. Então eu acho que é mais normal agora a gente acabar descontando tudo isso na comida, né? A gente acaba cedendo mais às compulsões alimentares e né, com isso a gente gera aquele ciclo de angústia, ansiedade e aí acaba descontando mais ainda na comida, nas comidas normalmente até mais erradas, entre aspas, né? Que não sejam tão saudáveis. Então eu resolvi trazer hoje esse vídeo para vocês, né, para a gente discutir. E de antemão já peço desculpa porque, né, eu tô em casa, óbvio, também tô em quarentena, com a minha cachorra, os meus bichinhos todos, então pode ser que ela suba no sofá, porque, né, ela fica se sentindo a rainha da casa, então me desculpem, né, mas ela tá por aqui, a minha cachorra, tá bom? E aí, então, assim, eu queria trazer esse vídeo porque eu acho que eu tenho recebido, assim, muitas mensagens de amigos, né? Vejo mesmo nos posts, né? Em todos, essa questão das brincadeiras, de que vamos sair da quarentena, né? Todo mundo enorme, né? Ou muito mal da cabeça, né? Então, assim, o que eu queria vir trazer para vocês é que eu acho que é preciso começar a entender um pouco mais esse mecanismo de fome e saciedade e tentar tirar um pouco desse sentimento de culpa de que quando a gente come alguma coisa que não é adequado e que você sabe que não é adequado, e aí você carregar dentro de você a culpa porque você cedeu, né, naquele momento que você achou que talvez não devesse ter cedido e acabou comendo alguma coisa que não estava no seu contexto alimentar, né? Isso normalmente cabe muito para quem faz essas dietas restritivas, né? E em alguns vídeos passados, posts, né, nos meus canais, nas mídias, né, do Face, no Instagram e no YouTube, eu falo um pouco por que eu não acredito nessa questão de dieta alimentar, né? Eu acho que essas dietas restritivas não levam em consideração muito a questão da sua história pessoal, né? Então a gente tem essa memória afetiva de alguns alimentos e carregar esse sentimento de certo e errado sobre os alimentos, eu acho que está um pouco errado. Porque assim, eu acho que a maioria, né, é muito difícil alguém que não tem uma informação precisa, ainda mais hoje em dia com todos os recursos que a gente tem de pesquisa, para saber que o alimento natural, né, o alimento numa forma mais menos processada, menos aditivo, menos açúcar, menos carboidrato branco ou mesmo até outros, mas carboidrato, é o melhor você se alimentar das coisas mais naturais, né? É mais saudável, você sabe que o recurso não só na saúde como na aparência física vai ser um reflexo melhor do que você se alimentar desses produtos processados, esses super cheios de açúcares, né? Mas assim, independente de tudo isso, eu acho que está faltando o entendimento do mecanismo de saciedade e fome, né? Eu acho que falta hoje a gente entender que quando realmente você tem fome, quando realmente você está satisfeito, que você deve parar, sem a preocupação tanto do alimento certo ou do alimento errado, né? Então, um conceito que eu acho fácil de entendimento é você ver sobre os bebezinhos, né? Um bebê saudável, sem nenhum problema de saúde, em crescimento normal, um bebê sabe o momento que ele tem a fome, ele reclama pelo alimento, né? Você dá o alimento ou o leite materno ou uma mamadeira, né? Preferencialmente leite materno para as mães que podem.
E o bebê mama até o momento que ele se sente satisfeito e ele para, né? Ele não tem essa preocupação de que eu vou comer mais para me manter sem fome ou vou comer menos para não ficar tão, né, gordo ou o que seja. Obviamente que eu não estou falando só no mecanismo, né, de entendimento das coisas, eu estou falando nessa questão fisiológica natural de entender o corpo saciar quando ele está com fome e quando ele já está satisfeito. Então esse mecanismo é natural dentro da gente, né? O problema é que ao longo do crescimento, né, nós pais, né, eu posso até me incluir porque tenho 3 filhas, mas talvez, né, eu com essa questão dos estudos, que eu já venho há muitos anos estudando, né, já não faço essas mesmas consequências, mas a grande maioria dos pais acabam fazendo que a criança sempre pegue a mais uma colher. A gente acredita que a criança parou de comer e ela ainda não comeu o suficiente, acha que tem que comer mais e você insiste com ela que coma mais, mesmo ela já estando satisfeita. E muitas vezes a gente acaba fazendo aquela coisa de, bom, se você comer tudo, depois você pode comer o doce, o sorvete, o chocolate, qualquer coisa, aquela questão da recompensa. Então você come o que você não quer ou não gosta para depois ter a saciedade naquela recompensa de alguma coisa que não seja tão saudável assim. Então, esse mecanismo a gente vai entendendo de uma forma diferente. Então, a gente vai crescendo, entendendo a alimentação meio não natural, né? Então, a gente perde esse mecanismo de fome e saciedade e busca muito a questão da recompensa. Eu já falei sobre a questão da recompensa alimentar em alguns vídeos, né? Então, se você buscar, né, nas minhas mídias, ou YouTube, ou Face, ou Instagram, você vai encontrar algumas coisas sobre isso. Mas o que eu quero mesmo que você entenda agora é que não existe muito a questão do alimento certo ou alimento errado, né? Mesmo porque, como eu disse, a grande maioria tem um conhecimento do alimento bom e o alimento não tão saudável, né? Então a gente tem que esquecer um pouco dessa questão de certo e errado para não carregar a culpa, porque nesse momento agora que nós estamos passando, com as restrições que a gente está vivendo, com as angústias, a ansiedade, o medo de tudo, é meio natural se ceder àquele impulso, né, de comer um chocolate, ou um doce, ou um pão de farinha branca, e aí você fica nesse mecanismo de ansiedade e angústia por ter feito uma coisa que você sabe que não deveria ter feito, mas que o momento agora está pedindo porque você está com esse mecanismo, né, de dificuldades internas. Então, vamos esquecer um pouco a questão do certo e errado e buscar entender esse mecanismo de fome e saciedade, né? Você vai começar a entender você. Então eu sempre faço, eu já fiz também essa sugestão em algumas vezes, coloque no caderno, faça um diário alimentar, com o horário que você se alimentou, do que você se alimentou, aonde você estava, como você estava se sentindo, se você comeu alguma coisa que você sabia que não queria, o que você estava sentindo, porque você cedeu àquele impulso. Porque assim, eu acho que pior do que ceder ao impulso de comer alguma coisa que você talvez ache inadequado ou errado, né? É que a gente cria um outro mecanismo, né? Que é o mecanismo do pé na jaca. Então, tipo, eu tô numa dieta restritiva, tô fazendo, né, aquelas restrições, comendo às vezes coisas que eu nem quero, não gosto, mas é porque alguém me passou e me mostrando que eu devo comer aquilo para um resultado ou de saúde ou de forma física, que seja. Mas quando você começa a ficar nessa restrição e você de repente cede, você vai para um outro mecanismo que é o da pé na jaca, né? Como eu disse. Então, já que eu comi hoje alguma coisa que eu não deveria ter comido, então eu vou ceder o dia inteiro a esse impulso para no dia seguinte eu compensar aquilo. Compensando como? Fazendo ou uma dieta mais restritiva ainda, ou tentando fazer muito mais exercício para compensar. E eu já adianto que essa quebra desse ciclo é muito mais difícil do que você buscar o entendimento de você mesma,
dos seus mecanismos que te levam a comer, aos seus mecanismos de entendimento se realmente é fome ou é um vazio interior que não é necessariamente alimento que vai te suprir. Então, busque fazer esse diário, aproveite esse tempinho que nós estamos tendo, né, de talvez, né, autoconhecimento maior, porque eu acho que você não ter os exteriores te alertando o tempo todo para uma vida fora te faz levar para uma vida interna maior. Então é isso, gente. Eu queria hoje trazer um pouquinho desse alívio, sabe? Deixa de ter tanta culpa em relação às coisas e entenda que não existe alimento certo, alimento errado. O que existe é um entendimento sobre você e o que é fome, o que é saciedade, quando realmente parar, o que te traz bem-estar. Passo a passo você vai entendendo, aí você vai chegar naquele momento de ter uma alimentação mais adequada para o seu objetivo, sendo ele saúde ou forma física. Mas agora, nesse momento, em função de tudo que a gente está passando, né, procure fazer essa busca de você mesmo. Anote, perceba, entenda se você comeu mais do que deveria, por que você fez isso, o que te levou àquilo. Comece a fazer esse caderno, esse diáriozinho, tá bom? E se isso te valeu, se você acha que isso é interessante, que vai trazer benefício para você, assim como para outras pessoas, seus amigos, familiares, né, compartilha esse vídeo, essas informações, faça assim, se inscreva no meu canal. Eu pretendo agora começar, mesmo sem tanto recurso tecnológico, como vocês estão vendo, é uma câmera e eu falando, né? Então procure fazer, tá bom? Compartilha isso. Eu acho que agora mais do que nunca é um momento de união, é o momento da gente ajudar um ao outro no que a gente pode. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente, porque eu tenho visto, né, nos meus meios sociais, muita gente brincando de que está fazendo tudo errado porque está nessa angústia, nesse medo. Então vamos entender esse mecanismo e qualquer coisa me escrevam, eu tenho a maior disposição de ajudar, tá bom? E eu quero muito compartilhar com vocês tudo que eu venho estudando esses anos todos para que a gente, como uma sociedade, cresça melhor, tenha mais saúde em todos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e força nesse momento.